Olá, meu nome é Luísa Barreto, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental e atualmente ocupo o cargo de secretária adjunta de planejamento no governo de Minas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como o coronavírus impacta diretamente a gestão dos órgãos públicos, dos entes públicos e o que pode ser feito nesse tempo de crise para reduzir um pouco os impactos da doença nos nossos sistemas de saúde. Bom, como muitos de vocês já sabem, o coronavírus é um vírus que, para além de graves efeitos na saúde das pessoas, ele traz efeitos gravíssimos sobre os sistemas de saúde. Significa dizer que, por ter uma velocidade muito rápida de contágio e efeitos muito graves sobre a saúde da população, ele leva a um número altíssimo de internações que faz com que os sistemas de saúde público e privado não deem conta de atender a todos aqueles que precisam de assistência. Então, para lidar com o problema do coronavírus, algumas ações são necessárias. Obviamente, as ações de prevenção são fundamentais, como, por exemplo, o distanciamento social e as práticas de higiene. As ações de pesquisa, que têm trazido importantes evoluções no sentido de novos medicamentos e, eventualmente, novas vacinas. Mas a gente tem também uma situação de muita urgência e que é muito imediata, que é a de prover estrutura à rede hospitalar para que ela consiga atender da melhor forma possível a essa elevação do número de casos. Essa necessidade de ampliação da estrutura hospitalar, ela hoje tem um fator complicador, que é uma disputa mundial por equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção individual e até mesmo testes de detecção da doença. Então, nós temos hoje um problema logístico. Como conseguir suprir nossos hospitais, nossas equipes de saúde com o que eles precisam para trabalhar, se não temos equipamentos disponíveis no mundo. E mais, se temos no Brasil uma burocracia que não nos facilita necessariamente para fazer essas aquisições. Bom, o primeiro instrumento que eu gostaria de falar com vocês é das possibilidades de não licitação ou de dispensa de licitação previstas na Lei 8666 e que são possíveis por estarmos numa situação de calamidade pública nacional já reconhecida. Estados e municípios também podem e devem decretar calamidade pública no âmbito local, caso queiram usufruir plenamente desses efeitos, dessa possibilidade de realizar essas licitações de maneira um pouco mais descomplicada. É importante lembrar que, além de decretar a situação de calamidade pública, esse decreto deve ser também reconhecido pelo legislativo local. Agora, mesmo com as possibilidades de dispensa de licitação, que já tornam o processo um pouco menos burocrático, nós temos, na verdade, uma situação de indisponibilidade. Porque a corrida que falei por materiais e insumos, ela não é só entre os poderes públicos de diversos países, mas também entre público e privado. E para isso, estados e municípios contam com alguns instrumentos que permitem, pelo uso da força, e que só se justifica por ser uma situação extremamente grave, conseguirem requisitar para eles esses materiais que são tão essenciais. Bom, vamos lá. O Instituto da Requisição, ele não significa confisco, é importante falar isso. Os materiais que são requisitados, eles devem depois ser ressarcidos ao particular com o valor de mercado. Bom, como funciona esse processo de requisição? Dada a situação de calamidade, a autoridade pública pode determinar uma operação de requisição de produção, seja para requisitar estoques existentes ou mesmo produção futura de uma fábrica, de uma usina, para suprir a esses equipamentos e materiais que são de interesse do poder público. É uma situação extremamente atípica e é grave, e por isso, em geral, uma operação de requisição deve contar com aparato policial para garantir a segurança dos agentes públicos e também a efetividade das operações, e também com agentes de saúde, que garantam que os materiais a serem requisitados são de fato aqueles de que o poder público mais precisa. Olha, estamos falando de operações complexas e graves, e por isso elas precisam ser extremamente bem estruturadas. O poder público precisa ser efetivo, precisa ser assertivo na escolha de onde ele vai requisitar esses materiais. E por isso, uma pesquisa intensiva para a preparação dessas operações é fundamental.
O poder público deve se fazer valer das suas bases de dados, como, por exemplo, as bases de dados de notas fiscais, que garantem que você consiga mapear quem tem os produtos, onde eles estão, qual a capacidade de produção, qual o estoque e também qual o preço de mercado. Lembrando, mais uma vez, material requisitado tem que ser imediatamente ressarcido por esse valor de mercado. Pagar um valor aquém do praticado pelas empresas significa abrir flanco para eventuais questionamentos judiciais que poderão sair muito mais caros. Bom, a preparação dessas operações, por não ser simples, deve então considerar um planejamento de compras muito bem estruturado. E como estamos falando de um país que tem hoje mais de 5 mil municípios, pensarmos em cada ente local fazer essas operações de maneira individual é absurdamente complexo. Dificilmente todos os municípios, todos os entes públicos conseguirão com sucesso fazer essas operações de requisição. Para isso, é importante que municípios se organizem em consórcios ou ainda que estados assumam um papel de protagonismo e liderança e façam as aquisições, as requisições em nome de todo o sistema SUS no seu âmbito geográfico. Isso significa dizer que estados podem sim controlar e requisitar equipamentos e materiais para os municípios e também para aquelas entidades do terceiro setor, como os hospitais filantrópicos, que têm hoje vagas abertas para o sistema SUS. Isso resolve uma parte do problema quando a gente tem os materiais de alguma forma disponíveis, seja já em estoque, seja para produção imediata. Agora, a gente tem casos, e aqui eu chamo especial atenção para os respiradores, em que há uma completa indisponibilidade de itens no mundo como um todo. Hoje os países competem diretamente por esses respiradores e a gente tem poucos locais que conseguem produzir com uma velocidade e um volume necessários. E nisso, a burocracia brasileira, mais uma vez, atrapalha muito. Alguns fornecedores, em especial os chineses, requerem, por exemplo, o pagamento antecipado dos materiais a serem adquiridos. Ora, nossa legislação não permite pagamento antecipado para nenhum tipo de item. A gente tem sim que seguir os trâmites necessários de empenho, liquidação, pagamento, não se configurando, mesmo em caso de calamidade, a possibilidade de antecipação de pagamento. Para isso, os estados, municípios podem sim pensar em formas indiretas de realizar essa compra. Isso significa, ao invés de comprar diretamente com quem fabrica, comprar com o apoio de um importador. E esse importador, sim, pode fazer esse pagamento antecipado em nome do estado e do município, que vai depois ressarcir a esse intermediário. Muitas vezes, mesmo esses importadores e outras empresas que fazem esse trabalho não têm recurso em caixa. Afinal de contas, juntamente com a crise de saúde, estamos também vivendo uma crise econômica. E para isso, tendo dinheiro em caixa e de forma muito responsável, estados, bancos de desenvolvimento podem fornecer cartas que garantam a disponibilidade de recursos para pagamento dessas empresas, para que elas possam então ir ao mercado financeiro, se financiarem e fazerem essas aquisições. Agora, em tempos de crise, a criatividade também é fundamental. Se hoje temos equipamentos em falta para a produção, temos sim muitos equipamentos, por exemplo, parados, sem uso por falta de manutenção. E é aí que o poder público deve se fazer valer das tão importantes parcerias entre setor público e setor privado. Tem muita gente disposta a ajudar o setor público nesse momento. Agora, o poder público tem que usar essas parcerias de maneira inteligente e estratégica. Saber quais são suas necessidades e o que ele precisa, de fato, que os privados, os particulares, forneçam a ele. Bom, um ponto importante que muita gente talvez não esteja se atentando é que a tecnologia pode ser um grande aliado nesse processo. E as empresas de tecnologia, startups, elas estão absolutamente disponíveis para auxiliar o poder público nesse momento. Para isso, é necessário que estados, municípios tragam legislações que façam com que as doações de serviços sejam mais simples, mais desburocratizadas. Lembrando que essas regulamentações são locais. É
É fácil fazer isso, então os poderes públicos podem fazer isso por decreto, mas tem que ter uma legislação que sim, permita que as doações e essas ajudas e parcerias se deem de forma célere, mas que se deem também com a garantia de controle de que esses processos sejam auditáveis. Então, para conseguir doações, como por exemplo de serviços de informática, é importante que esse regramento permita que essas doações sejam depois avaliadas pelos mecanismos e órgãos de controle. Fazendo-se valer da tecnologia, o poder público pode, por exemplo, avaliar quais são os equipamentos disponíveis para eventual conserto, podem avaliar onde tem médicos disponíveis e georreferenciá-los. Uma série de melhorias e de inovações são possíveis e permitem que a gente tenha um planejamento logístico muito melhor. Procurem esses parceiros, eles estão disponíveis, mas eles precisam ser demandados com muita assertividade. Bom, o desafio que se coloca aos gestores públicos, ele não é pequeno. É talvez dos maiores desafios que tenhamos enfrentado ao longo de décadas, quem dirá até de séculos. Mas, com muita responsabilidade, conhecendo as amarras burocráticas e como desamarrá-las, e usando de parcerias entre público e privado, é possível, se não superar esse problema, pelo menos minimizar em muito os efeitos dessa crise.